Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui no nosso primeiro TheCast com o nosso pastor Sérgio Teixeira, Coronel Sobreira e o nosso irmão Paulo Martins. Meu Deus, é forte. Eu sou o menor da bancada. Deus me deu o privilégio de estar ao lado dos meus professores. Então hoje o tema é pessoas em situação de rua. Então você imagina o que vem por aí. Eu conversei com o Coronel Sobreira e com o nosso irmão Paulo Martins e eu disse, eu posso perguntar tudo? Ele disse, pode. Então, assim, o tema do podcast, né, o slogan é temas sensíveis de alta relevância. Então não se choque se porventura você vê eles em alguma saia justa, se eles vê você um pouco desconfortável. Mas aqui é uma conversa entre amigos, entre pessoas que tem uma grande consideração. E iniciando este podcast, para mim foi um privilégio trazer os dois principais apoiadores dos projetos sociais que Deus tem me dado a graça de estar realizando aqui na Grande João Pessoa e também em Santa Rita. Então temos um privilégio de ter uma autoridade aqui de João Pessoa, como o Coronel Sobreira, e uma autoridade, alguém que tem um legado ali em Santa Rita. E não distante destas duas pessoas de tão grande envergadura, temos o nosso pastor Sérgio, alguém que me inspirou a estar aqui. Então, ele está aqui no primeiro podcast é algo extraordinário, porque eu lembro quando eu era apenas uma criança, eu cheguei na casa dele, ele estava em frente a um computador, com um fone no ouvido, falando com as pessoas. Eu disse, o que é isso? Computador. A gente muitas vezes tinha, na época, há muitos anos atrás, quem tinha computador era rico. Eu disse, esse homem deve ser rico. Ele deve ser muito rico para ter computador, estar conversando com as pessoas lá nos Estados Unidos. Esse homem deve ser muito rico. Mas, na realidade, sempre foi um homem muito esforçado e muito comunicativo. Então, ele estar aqui hoje é um privilégio. Então, eu louvo a Deus por esta oportunidade única que Ele nos concede. Então, desde já, quero começar esse podcast pedindo que cada um possa saudar os nossos ouvintes e telespectadores que estão nos assistindo. Começando pelo nosso pastor Sérgio. Primeiro eu quero desejar a todos uma boa noite, né? É um prazer, uma alegria estar aqui, né? Um privilégio também, né? Esses elogios todos, pode ter certeza, é um pouco exagero, né? Mas estamos aqui para tratar exatamente o que diz aí o TheCast, temas sensíveis de alta relevância. E a nossa ideia, o nosso propósito aqui, claro, evidentemente, é informar o máximo possível, trazer o máximo possível de informações e talvez alguma dúvida que você que está em casa, você que está aí assistindo ou ouvindo, possa também ter essas mesmas dúvidas. Então aqui a gente trabalha com essa situação, né? O objetivo é esse. Coronel Sobreira. Ok, caro pastor Diego, pastor Sérgio, nosso querido também conhecedor da palavra, não é? Paulo Martins, um homem que faz um trabalho em Santa Rita, né? como disse o pastor Diego, e a todas as pessoas que nos acompanham, né? De alguma forma, ou ao vivo, ou depois da parte gravada. Nós estamos aqui, claro, dentro da minha área, não só policial, mas também dentro da área política, a gente poder falar, discutir os temas sensíveis da cidade, né, os temas de relevância da cidade. Eu acho que aqui é um local, né, que vai possibilitar as pessoas tomarem conhecimento mais de determinados assuntos que muitas vezes as pessoas têm curiosidade de saber. Então, nós estamos aqui à disposição. Boa noite a todos os telenautas, pastor Diego Messias, pastor Sérgio Teixeira, Coronel Sobreira. Quer dizer, é uma satisfação nossa estarmos aqui, né? É motivo de alegria, né? Por estarmos aqui para aprender. Aqui eu não me coloco na função que o senhor nos delegou de professor, eu digo aqui que nós somos eternos aprendizes. É assim que minha mãezinha disse aos seus 96 anos, que é vivendo e aprendendo. E nós estamos aqui para aprender um com o outro.
Olha só, começando esse podcast, nós já iremos tratar de alguns temas muito sensíveis. E por que nós não iremos tentar entender a história do Coronel Sobreira, do nosso irmão Paulo Martins? Já fizeram outros podcasts, assistam os outros podcasts, mas aqui nós temos outra característica. Que é direto ao ponto. É direto ao ponto. Muito bem. Então, o podcast é apenas 1 hora, então a gente vai direto ao ponto. A história deles é formidável, extraordinária. Eu convido vocês a assistirem outros podcasts que eles participaram, vocês vão conhecer melhor. Aqui o objetivo é outro, então você vai ver outro formato de podcast. Então eu vou começar abordando o tema de hoje, pessoas em situação de rua. Eu estou aqui diante de homens que fazem parte da gestão pública. E eu vejo um descaso com as pessoas em situação de rua, tanto em João Pessoa como em Santa Rita, em toda a Paraíba, no Brasil e no mundo. Há alguns anos atrás, quando comecei a fazer um trabalho com as pessoas em situação de rua, aqui em João Pessoa, eu saía com um caldeirão de sopa no meu carro e percorria as principais vias da cidade para distribuir essa sopa. E muitas vezes eu começava de 10 horas da noite e quando terminava o caldeirão, terminava de distribuir todo o sopão, era 6 horas da manhã. Nós andávamos procurando pessoas em situação de rua. Hoje não. A situação mudou. Nós levamos um caldeirão, chegamos na Praça dos Três Poderes, e dentro de poucos minutos não tem mais nada. E quando eu falo poucos minutos, eu estou falando poucos minutos mesmo. Durante 5 semanas, nós fizemos agora um avanço missionário ali na Praça dos Três Poderes. Levamos todos os domingos cerca de 400 refeições. E dentro de 10 minutos não tinha mais nada. Então é algo alarmante. E por isso que nós estamos abordando esse tema hoje. Porque eu não vejo as pessoas muito preocupadas com isso, não. E o poder público, me perdoem, está negligenciando. Se eu estou fazendo esse trabalho é porque tem pessoas como o Coronel Sobreira, como o meu irmão Paulo Martins, que tem tirado os seus próprios recursos para apoiar esse trabalho. Assim como muitos outros que não estão aqui, mas estão representados por vocês. Então eu estou aqui já dizendo que eu vejo que vocês não são mais um negligente. Eu vejo que vocês estão comprometidos, mas eu posso dizer com toda sinceridade, e aí é onde entra a questão do confronto em si. Eu acredito que, com toda a influência que o Coronel Sobreira tem, que o irmão Paulo tem, é muito pouco que vocês estão fazendo para poder viabilizar realmente a solução desse problema. Tem como resolver? Tem. O poder público, ele pode montar uma estrutura, pode viabilizar o projeto e a igreja pode dar continuidade, a igreja pode cuidar. Mas o que é que está sendo feito em João Pessoa e em Santa Rita? E aqui eu não estou dizendo o que é que os outros estão fazendo. Eu quero saber o que é que vocês estão fazendo. Porque até então, eu vejo vocês apoiando. O Coronel Sobreira, inclusive, esteve conosco ali na Praça dos Três Poderes. Ele contemplou a real situação e ele começou a citar algumas questões que poderiam ser feitas. Mas, Coronel, de lá para cá, o que é que mudou? O que é que foi feito? Então, o que é que a gente pode fazer? Como é que a gente resolve essa situação? Porque o lamentável é que hoje nós estamos semelhante à Cracolândia de São Paulo. E a situação vai piorar, não vai melhorar. Se, porventura, a gente não tentar resolver essa situação, não tem como você andar no centro de João Pessoa ou na orla marítima sem alguém te importunar pedindo uma esmola. Não tem como. E assim, a situação está se agravando e parece que está passando despercebido aos olhos do poder público, aos olhos principalmente aqui da igreja. E aqui eu falo porque eu sei que o Coronel Sobreira é um homem crente, um homem temente a Deus, o nosso irmão Paulo Martins também. O pastor Sérgio, um dos principais motivos pelo qual ele está aqui, é porque ele sempre diz: pastor, eu admiro muito o trabalho que o senhor faz. Eu quero me tornar participante, eu quero ser mantenedor desse trabalho. Mas aí eu também indago o pastor Sérgio: pastor, o senhor sempre teve uma grande influência. Foi meu pastor desde sempre. Eu sou uma pessoa insignificante, minúscula diante da envergadura de vocês.
E Deus tem nos dado a graça de fazer algo grandioso. E aqui eu não falo para me exaltar, eu falo que se eu estou fazendo isso, vocês podem fazer 100 vezes mais. Certa vez no gabinete do Coronel Sobreira, eu disse a ele, eu disse, Coronel, só me dá as chaves que tu tem. Me dá essas pessoas que tu tem. E deixa eu conversar, me coloca na mesa com elas. Porque tu vai ver o que a gente vai conseguir fazer. E assim, ele tem me dado algumas chaves. Eu louvo a Deus pela sua vida. O nosso também, irmão Paulo Martins, tem nos concedido algumas chaves e tem viabilizado o trabalho. Então eu quero começar perguntando ao nosso Coronel Sobreira. Coronel, tem jeito, tem como resolver esse problema aqui em João Pessoa, em Santa Rita, em toda a Paraíba e no Brasil, no mundo? Porque lá nos Estados Unidos é um exemplo, país de primeiro mundo, outro nível. Nos Estados Unidos você vê que tem alguns abrigos onde as pessoas se alimentam, tomam banho, dormem. Então, por que não fazer isso aqui? Por que não? Coronel Sobreira, tem como fazer isso aqui? Ok, então vamos lá. O problema não é simples, né? Se fosse um problema simples, São Paulo não existia aquela Cracolândia tão conhecida no Brasil todo. Ali entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, e ela, às vezes, ela migra. Ela sai de um local, ela vai para outra, porque há uma atuação mais forte aqui. Não, vamos acabar a Cracolândia. Então, ela termina multiplicando em mini Cracolândias, em São Paulo. Então, o problema não é simples, né? Verdade seja dita. Estamos em 2024, em 2014 eu fui a São Paulo fazer um curso, ministrar um curso, na verdade, em 2 cidades, mas eu terminei em Osasco. A minha semana terminou em Osasco. E Osasco, como é muito próximo a São Paulo, não é? Eu fiz questão de conhecer a Cracolândia naquele instante. E fui a Cracolândia. Fui a Cracolândia, final de dia, ali numa sexta-feira, e olhei aquilo e disse, todo prefeito do Brasil precisava conhecer a Cracolândia. Disse em 2014. Por que eu disse isso? Porque eu imaginei que aquilo ali poderia chegar nos municípios pequenos do Brasil. E, de fato, hoje você diz, hoje João Pessoa está numa situação... Eu não vou chamar daquela Cracolândia lá de São Paulo, mas se não puxar as rédeas, se não tomar as providências, vai ficar no nível, né? Claro, dentro da sua proporção. Então é um problema complexo, eu entendo, muito complexo. Perpassa pela família. Quando nós temos uma de nossas bandeiras junto à Câmara, junto ao nosso mandato, junto à nossa atividade parlamentar. Uma das nossas bandeiras é fortalecimento das famílias, é porque a gente entende que as famílias estruturadas, as famílias fortes, as famílias unidas, as famílias sem problemas, claro que todas as famílias vai ter, mas sem problemas de estrutura forte, né, desestruturadas, a gente vai entender que essas famílias, elas vão possibilitar minimamente que os seus integrantes saiam e vão para as ruas. Então, quando a gente diz assim, famílias fortes, famílias estruturadas, é porque a gente está pensando também, não só no lado da criminologia, né? Não só no lado de, se esse menino aqui for mal formado, mal educado, famílias sem pai e mãe presentes, essas crianças lá na frente vão incidir, vão se inserir no mundo do crime e vai dar trabalho à sociedade, de um modo geral. Mas também, muitas vezes, eles não vão para o mundo do crime, mas podem ir para o lado da rua, né? Em situação de rua, viver na rua. Muitas vezes, eu acho que eu já falei com o pastor sobre isso, e tem muito orgulho no meio. Né? Tem muito do seguinte, eu mostro a meu pai e a minha mãe que eu não volto. Eu disse que ia sair e não volto. Eu já me deparei, pastor Sérgio, ali no Mercado Central, com alguém filho de gerente de banco. E disse que mostrava ao pai que não voltaria. Então tem muito orgulho pelo meio. Então veja, quando a gente trabalha as famílias, e aí eu acho que talvez seja o ponto mais importante, é a chamada prevenção primária. Hoje, inclusive, discuti hoje na Câmara, a prevenção primária
ela é a principal das prevenções. E muitas vezes não é questão de polícia. Não é a polícia que faz isso, mas é o poder público que faz isso. Então, não é simples o problema. Agora, precisa, e também não é só uma força, né? Vamos dizer, não é só a prefeitura quer fazer isso, ótimo. A prefeitura, se tiver a visão, já é muita coisa, mas precisa estar junto com a prefeitura outros órgãos, precisa estar com a prefeitura a própria polícia, precisa estar com a prefeitura o Ministério Público, precisa estar com a prefeitura o Poder Judiciário, precisa estar com a prefeitura um parlamento. E às vezes não é nem um parlamento mirim, mas é um parlamento federal, no que se refere à legislação. Por que as pessoas andam nas ruas tão abertamente? Tão abertamente? Porque não tem nenhuma legislação. A Constituição nossa, a Constituição Federal de 88, é uma Constituição extremamente cidadã. Cidadã, mas que termina de uma abertura tão grande que termina as pessoas perdendo a dignidade. Porque as pessoas que estão nas ruas, elas não têm dignidade. E elas se habituam de uma forma tal que você, às vezes, quer tirá-la, quer colocar num local digno, mas ela diz, não, eu quero estar na rua, porque eu não quero regras, eu quero estar à vontade, eu não quero que ninguém fique me monitorando, eu não quero ninguém fique me determinando o horário isso, o horário daquilo. Então, percebe que o problema não é... não tem uma receita pronta e acabada, porque se tivesse uma receita pronta e acabada, não existia Cracolândia em São Paulo. Mas, Coronel Sobreira, olha só. Deixa eu fazer uma análise. Fica à vontade, do que ele falou. Porque quando eu sobre, eu tocou num assunto interessante, que é a questão de pessoas orgulhosas que estão naquele meio ali. Eu também conheço pessoas que estão ali que não deveriam estar ali. Conheço profissionais, eu conheço músicos, tá? Conheço um rapaz que é um baita de um tecladista que está vivendo naquele meio ali. E o que acontece? A minha grande preocupação é o seguinte, quando a assistência é dada, ela vai... Eu entendo que ela deveria ter pelo menos 2 camadas. Tem aquela camada imediata, que é aquela que supra a necessidade, né, da fome imediata, e eles estão ali esperando isso. Mas numa questão dessa, como que tem uma pessoa que está lá no meio que é orgulhosa, que não volta para casa porque a sua mente está condicionada a tentar se vingar, né? Aí eu acho que deveria vir um outro público, um outro tipo de profissional que trabalhasse exatamente isso, talvez seria um psicólogo, alguém que pudesse fazer aquela pessoa entender que ela não é para estar ali, que ela não é para estar, que ela não está apenas fazendo a família dela sofrer, ela está sofrendo por si só também. Sim. Então aí seria um profissional direcionado, um psicólogo, alguém que pudesse dialogar, entender a cabeça do ser humano, de realmente, primeiro, identificar por que ele está ali. Porque fazer o assistencialismo em si é interessante, é importante, mas a gente acho que deveria talvez até alimente mais. Talvez a gente incentive mais. Muito importante ressaltar isso. A gente deveria pensar também em tentar tirar aquela pessoa de vez daquela situação. E aí há outros caminhos que também podem ser feitos. A gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, mesmo que sendo com tratamento de um psicólogo, de um profissional, ele vai continuar a... A gente sabe também que tem algumas coisas também que está ligada à escravidão espiritual, a mente da pessoa está... Verdade. As pessoas não... Tem gente que não é pobre porque é pobre porque a mente é pobre. Então, tem essas coisas tudo que acontecem. Então, ali tem um grupo que tem várias características. Então, aí é onde que eu entro na minha questão. Só o assistencialismo, só fornecer o alimento, só fornecer o líquido, eu acho que é o primeiro passo. Mas tem que vir os outros passos juntos. É verdade. Tem que começar a vir profissionais de outras áreas juntos. Sérgio, olha só. Que é um conjunto. Olha só. Um conjunto de ações. Porque com isso, o que pode acontecer? Você pode conseguir começar a eliminar algumas pessoas daquele grupo. Você vai lá, um psicólogo entra lá, convence a pessoa, não adianta você ficar fazendo isso para querer irritar seu pai e sua mãe, porque eles te amam. Tal. De repente o cara, mesmo, né? Sai daqui, aí pega e volta para casa. É menos um. Menos um. É importante, pode falar. O pastor Sérgio Coronel Sobreira faltou inserir um contexto muito interessante, a igreja. Muito importante, meu Paulo. A igreja liberta. A gente sabe que o problema, tudo começa no seu familiar. A família se desestrutura e, consequentemente, o cidadão vai ser morador de rua.
E aí gera uma série de outros problemas. Vira até caso de segurança pública, de polícia e de saúde pública. Que as pessoas naquelas situações são muito vulneráveis. Então, o poder público, acredito que não acaba na totalidade, mas tem a responsabilidade de reduzir ao máximo. O poder público, que eu digo, são os gestores, os administradores. Governo municipal, governo estadual, governo federal. Envolvendo também esse outro segmento da sociedade para que possa atuar em ação em conjunta. O poder público tem feito muito pouco. E hoje até eu falava sobre esse tema com uma pessoa, e ela dizia, esse tema é um tema sensível, que deveria ser discutido lá em cima, no Congresso, Brasília, de responsabilidade do governo federal. E se a gente imaginar que pode ser só dessa forma, a cada dia a tendência é esse leque de pessoas de rua aumentarem. Eu acredito que tem que começar o preventivo dentro do município, que é quem está mais próximo do problema. Agora, amparado pelos poderes maiores. Meu irmão Paulo, olha só, eu quero fazer uma pequena observação a tudo que foi dito aqui, porque é importante ressaltar que realmente muitas igrejas e muitas pessoas estão levando o alimento para a rua. Estão alimentando. E muitas pessoas estão deixando de morar em suas casas para morar na rua. Porque eles dizem, pastor, eu não tenho o que comer em casa. Eu tenho 5 filhos, então eu venho morar na rua e aqui eu tenho café, almoço e janta. Então em casa eu passo fome. Aqui eu estou na rua, mas eu tenho que comer. A todo momento. Então o assistencialismo pode gerar e está gerando uma situação muito mais grave. O trabalho que nós fazemos não é um assistencialismo. Porque nós não chegamos e distribuímos o alimento, entregamos o alimento. Né? O propósito é o que o pastor Sérgio está dizendo aqui. Nós fazemos esse trabalho, pastor. Nós fazemos esse trabalho, esse acompanhamento. O Coronel Sobreira esteve conosco lá e viu que nós estamos perto das pessoas, conversando com elas. Você quer ser internado em uma clínica para você se recuperar. Então, nós estendemos as mãos, nós temos continuidade nesse trabalho. Mas eu vejo que a maior preocupação, tanto da igreja como do poder público, não é a continuidade. Eles querem apenas servir o alimento e isso não resolve. Ao contrário, aumenta o problema. Está jogando lenha na fogueira. Está jogando lenha na fogueira. Está aqui o Coronel Sobreira, alguém que tem uma vasta experiência dentro da Polícia Militar. É um comandante. E ele sabe o problema. Eu vou dar só um exemplo do nosso amigo Coronel Lúcio, que começou a fazer um trabalho com a União dos Militares ali na antiga Cracolândia. Foi colocado um posto de polícia solidária ali. Inclusive uma luta, meus parabéns, Coronel Sobreira, uma luta do Coronel Sobreira com os demais comandantes, colocaram um posto de polícia ali. Muito importante. Mas começou um trabalho. O Coronel Lúcio disse, não, toda quinta-feira a gente vai fazer um culto aqui. Aí estão levando alimento, participei lá com ele. O Coronel Lúcio é muito meu amigo. Toda semana estou com ele ali na CPAD-FM. Ele vai estar conosco aqui quinta-feira. Então, assim, ele está se preocupando com essa causa. Fez agora por esses dias esse trabalho ali na praia. E o que é que eu vejo? Eu vejo que pessoas como o Coronel Lúcio, Coronel Sobreira, pessoas que são da Polícia Militar, percebe que tem que se envolver com essa causa. Não é só prender. Não é só oprimir o pobre. Tem que tentar ajudar. Então, eu digo por experiência própria, esses trabalhos que nós realizamos, graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com muitos militares. E choque sem saber, uma das maiores forças de recurso vem dos militares. Tem o nosso policial civil, lá o nosso amigo Ricardo congrega com o senhor na Cidade Viva, tem nos apoiado. Então, que Deus abençoe. Coronel Francimar, Coronel Guedes, Coronel Horácio. Então, tem muita gente conosco, irmão. E sem falar dos tenentes, Tenente Israel, Capitã Elinaura. Então, tem muita gente da Polícia Militar, dos bombeiros, acreditando nessa causa. Muitos pastores. Pastor, eu não tenho como ir, eu não sei, eu não consigo, não sei nem por onde começar, mas eu vou ofertar. Eu vou ajudar, eu vou participar, é a cooperação de toda a igreja. Mas eu quero citar uma coisa que assim, eu acredito que é o cerne dessa questão.
E aqui eu vou entrar em um tema, eu vou entrar em um tema, não sei nem se eu posso falar isso, viu, Coronel Sobreira? Se eu não puder, então me interrompa, por favor. Porque aqui o tema é sensível, viu? É sensível. Tem como, Coronel Sobreira, a gente conseguir um lugar aqui em João Pessoa e meu irmão Paulo Martins. Tem como conseguir um lugar lá em Santa Rita para a gente começar a tentar resolver essa situação? Sabe, uma casa de passagem, um abrigo, onde tenha um acompanhamento, como o pastor Sérgio falou, com psicólogos. A gente faz esse trabalho, a gente leva pessoas para cortar o cabelo, os barbeiros. Nós levamos pessoas também para acompanhar, para orar, pessoalmente, individualmente, para aconselhar. Então isso é muito importante, mas seria muito bom, Coronel Sobreira, a gente ter um lugar, ter um espaço. Seria necessário isso. Existe aqui o Centro Pop, né? Inclusive, Coronel Sobreira conhece de perto ali o trabalho. Mas eu vejo que o Centro Pop trata de uma forma superficial a situação. Perfeito. É muito bom, é a única coisa que nós temos, mas eu acredito que tem como a gente fazer mais. Tanto em Santa Rita, e assim, me perdoe, irmão Paulo Martins. Está perdoado. João Pessoa está muito avançado nesse trabalho, mas Santa Rita está uma vergonha. Está uma vergonha. Eu penso até assim, para comparar João Pessoa com Santa Rita, tem que ser a gente tem que imaginar e pensar que uma questão de demanda de situação, né? Quantitativo. Você tem um quantitativo de pessoa muito maior, por ser capital, uma centralização maior de pessoas. E Santa Rita, por já ser uma cidade ali satélite, né? Dentro da grande João Pessoa, já não tem um quantitativo tão grande, mas tem. Não quer dizer que não tenha. Não quer dizer que não tenha. Sobre essa questão do lugar que você falou, é uma coisa muito assim, porque o que acontece? Tem certas coisas que realmente é inerente ao poder público, infelizmente. Por quê? Porque o poder público tem a estrutura. Porque quando você fala de abrir um espaço para a gente poder... Aí você vai ter que bancar um profissional que vai ali, um psicólogo, um assistente social, um médico, porque vai vir gente da rua que vai vir com problema, com ferida na perna. E aí você começa a observar que a estrutura vai inchando. Vai inchando. Uma instituição que não tem uma envergadura estadual, municipal, até federal, não tem condição de manter isso. Agora, o que poderia ser feito, e aí entra na questão do conhecimento de legislação, é as chamadas PPP, né, que seria uma parceria público-privada. Eu penso comigo uma coisa, desde quando eu fui ordenado ao pastorado, em 2002, tem uma coisa que me incomoda. Às vezes eu ando pelas cidades, eu viajo muito a Paraíba toda, eu já fui nos 223 municípios da Paraíba, pelo meu trabalho, e é uma coisa que eu observo muito, que às vezes você vê igrejas com mega estruturas colossais, e passam o dia todo, às vezes a semana toda, fechada. Em alguns lugares no Rio de Janeiro, vou citar Rio de Janeiro porque é um ponto de referência, porque eu vi lá. Tem uma igreja lá chamada Igreja Batista do Grotão, por exemplo. Essa igreja, ela foi inclusive a igreja do Sérgio Lopes, é a igreja que o Sérgio Lopes frequenta. E é uma igreja que passa o dia todo aberta, o dia todo. Tem, inclusive imaginar, lá tem. O dia todo aberto. Não é só uma igreja, é um centro de apoio à população ali do Grotão, que é dentro do Complexo do Alemão. E aqui a gente vê muitas igrejas com mega estruturas fechadas, só abrem à noite. Só abrem à noite. Eu não sei se partiria do poder público, talvez seria, de chamar essas igrejas. Vem cá, vocês não querem botar um projeto, não? Vamos fazer uma parceria. E eu acho que aí você conseguiria espalhar esse atendimento, sabe? De forma mais ampla. Uma forma mais ampla. Mas a gente não vê isso, o que a gente vê são grandes... Deixa eu pontuar só uma questão aqui, muito relevante. Eu fiz uma coisa que, assim, as pessoas me chamaram de louco. Porque nenhum pastor em sã consciência fecha a igreja durante um mês, todo domingo. E eu cancelei 5 cultos dominicais para poder fazer esse trabalho na rua. Porque a nossa estrutura é muito pequena. Então, quando a gente leva tudo para a rua, bateria, equipamento de som, cadeira, quando a gente volta, irmão, assim, volta tudo cheio de areia, tudo sujo. Então, não tem como haver o culto à noite. Então, nós simplesmente suspendemos os cultos durante 5 domingos, porque eu acredito que a igreja precisa estar na rua. Todo mundo diz, mas pastor, isso é uma loucura, isso não se faz. Eu digo, mas a gente tem culto a semana todinha. Agora, teve esse problema lá no Rio Grande do Sul, e o que o pastor César está falando, ouve lá.
as igrejas se tornaram abrigos. E eu acredito que a igreja precisa ter essa característica, precisa sim ter um posicionamento do poder público, mas o pastor falou, não sei se é o poder público que vai procurar a igreja. Eu acredito, pastor, que é a igreja que tem que procurar o poder público, porque tem pessoas que nos representam como o Coronel Sobreira, como o nosso querido irmão Paulo Martins, que são pessoas generosas, são pessoas que amam o reino de Deus. Então, assim, nós temos representatividade hoje no parlamento, tanto municipal, como estadual, como federal, mas eu vejo uma dormência da igreja. Não, para que resolver isso? Nós estamos confortáveis. As igrejas com ar-condicionado, cadeiras reclináveis. Então, por que ir para a rua? Eu parabenizo igrejas que têm iniciativa como a Cidade Viva, tem um trabalho extraordinário, e tantas outras igrejas. Amanhã mesmo eu estou conversando aqui com o bispo Vandilson. Ele tem um trabalho extraordinário. Ele faz ali o Abala Valentina e ele distribui todo mês 3.000 cestas básicas. Todo sábado ele traz 500 refeições para a rua. Então aquela Abala Valentina tem um propósito, tem uma finalidade. Está aí para acontecer a Marcha para Jesus. Só o Coronel Sobreira destinou uma verba, uma emenda parlamentar generosa. Meus parabéns, Coronel Sobreira. Mas ele comentou uma coisa comigo, me permita, é um tema sensível. Ele disse, pastor, será que não pode, assim, essa Marcha para Jesus não precisa ter uma característica social? O jingo da campanha, do Coronel Sobreira é cuidando das pessoas em situação de rua. E tem moral, viu, meu coronel? Tem moral para colocar isso, porque realmente o senhor cuida. Mas eu não vejo isso nos outros mandatos. E aqui eu não estou afagando o ego, não estou bajulando o Coronel Sobreira. Eu vejo que ele está preocupado. Não tem um momento que eu ligue para o Coronel Sobreira, que ele não me atenda. Eu digo, Coronel, eu preciso disso do senhor, me ajude nisso aqui. A todo momento, eu nunca ouvi um não. E eu sei que não é para mim, é para a causa. Então, meus parabéns, Coronel Sobreira. O nosso irmão Paulo Martins, da mesma maneira. A todo momento que eu ligo, por esses dias, Coronel Sobreira, eu liguei para o irmão Paulo Martins. Eu disse, meu irmão, olha só, me permita, pastor Sérgio. Eu liguei para ele e eu disse assim, irmão Paulo, a gente comprou 3 caldeirões, a gente só tinha um caldeirão, pensa comigo. Para fazer 10 caldeirões, a gente pegava tudo emprestado. Apareceu uma oportunidade, a gente comprou 3 caldeirões, uma panela grande, uma concha. A gente está muito feliz, mas só que a gente precisa de um escorredor, irmão Paulo. E assim, tudo que a gente tinha, a gente já usou para comprar os caldeirões. Aí irmão Paulo disse, pastor, e quanto é o escorredor? Aí eu disse valor a ele, poucos segundos, o Pix estava na conta. Eu fui ali no centro da cidade, comprei o escorredor, mandei a foto para ele. Irmão, eu comprei os caldeirão, não chorei, mas quando eu comprei o escorredor, que era mais em conta, eu chorei, porque assim a gente já estava além do limite. Mas eu tinha um amigo que eu podia ligar e dizer, ei, meu amigo, chega junto aí. Tudo que eu vou fazer, eu ligo para esses 2 homens. E aqui eu estou representando as pessoas que nos apoiam. Eu trouxe essa representatividade. Mas tem muita gente que eu posso ligar e dizer assim, nos ajuda. Pessoas que se preocupam com essa causa. Não superficialmente, irmão, porque eles sabem que tem continuidade. Nós não estamos aqui para fazer o problema aumentar, Coronel Sobreira. Nós estamos aqui para tentar resolver o problema. Isso é que é importante. Deixa eu só trazer uma informação sobre a questão da Marcha para Jesus. Tem um cunho social. Na concentração, lá no dia 9 de novembro, a concentração que vai acontecer no início das pessoas ali, Praça da Independência, vai haver um caminhão parado. Não sabia. Vai haver um caminhão parado, totalmente identificado como um lugar de coleta de alimentos. Vai haver. Meus parabéns, pastor Jailson, não sabia. E esse caminhão, ele vai ficar ali no início da concentração, e a marcha vai partir. Pouquinho antes da marcha partir, momentos antes da marcha partir, esse caminhão parte em direção ao Busto Tamandaré. E aí lá ele vai se fixar no local, porque lá vai ser a concentração maior, Então também quem está lá no Busto também vai poder, de certa forma, trazer o seu alimento e tal. Mas, meu pastor, eu lhe pergunto, olha só, escuta só. O senhor falou aí, eu não sabia dessa informação, meus parabéns. Inclusive já tem os centros, as instituições que vão receber essas doações. Eu não sabia, mas assim, eu vou dizer com toda sinceridade, tem muito dinheiro investido nessa marcha. O ano passado, por baixo, foi algo em torno de R$250 mil. O senhor é um dos coordenadores dessa marcha. Exato. Então assim,
Se paga, eu vou tocar. O tema é sensível, irmão, mas eu vou tocar. Eu disse que eu ia tocar, meu pastor. Mas então me perdoe até pelo constrangimento. Se paga 90 mil reais para trazer um cantor. O senhor canta muito bem, meu pastor. Mas aí é uma questão. Inclusive, o senhor vai estar cantando no lançamento da marcha. Quando é o lançamento da marcha mesmo, É pastor? sábado agora. Diga pro povo ouvir aí. É sábado Convida agora. o povo. Às 7, é sábado agora, às 7 da noite, no Live Mal ali no Retão de Manaíra, né? Aquele shopping. Agora, meu pastor, me perdoe Agora- a interrupção, me perdoe. Olha só. Quando eu falei, eu não estou criticando, não tem colocação. Eu estou tentando até. Não, mas o que eu entendi. Mas deixa eu só posicionar para o senhor entender bem, para o senhor não entrar, não bater pesado em mim, né? Mas entenda bem. Não. Olha só, eu queria, Coronel Sobreiro, olha só. Eu vou dar um exemplo. Posso falar, Coronel? Posso? Deve. O Coronel Sobreira destinou uma emenda de 70 mil reais para a marcha. Irmão, é muito dinheiro. Verdade. Mas é muito dinheiro. Eu vou repetir para você. É muito dinheiro. Um coronel, um vereador de João Pessoa, destinar uma emenda. É uma coisa absurda. Só com 70 mil, pastor, eu fazia uma marcha. Mas não tem só 70 mil. Tem mais 50, tem mais 100. E assim é muito dinheiro para a gente pegar e jogar na rua só para o povo dizer Jesus é bom. Não. Quando falou da coleta, só um minuto. Quando falou da coleta, muito importante, irmão. Mas eu vou dar um exemplo. Eu perguntei o ano passado, me perdoe. Eu disse, quantas cestas básicas foram distribuídas nessa marcha? Eu recebi a informação, 40 cestas básicas. Poucos dias depois eu distribuí 100. Numa igreja minúscula. Então, eu fico triste. E aqui eu não estou acusando, eu não estou culpando. O pastor Jailson é meu amigo. Eu sou participante também dessa marcha. Eu acredito que só tem que se adequar, tem que, sabe, fazer alguns ajustes. Me perdoe a colocação. Só um minuto, pastor Sérgio. Olha só. Tem palcos, né? Tem trio. Pode-se trazer bons cantores, colocar nesses trios, né? Pessoas de nome, pessoas que a gente gosta de ouvir, é prazeroso. Eu acredito que tem que honrar eles com uma boa oferta. Mas muitas vezes, Coronel, o que é que acontece? A Marcha para Jesus, quem está financiando o poder público, aí o cantor, né, ele cobra 50, mas para o poder público é 80. É 80. Então, assim, eu fico muito triste com isso, porque tinha como fazer muita coisa. Eu vou entrevistar amanhã o bispo Vandilson. E assim, ele leva ali 30 mil pessoas para o Abala Valentina, faz o Abala Valentina voltado a um cunho social, um trabalho extraordinário. E eu parabenizo ele por isso. E assim, quando eu olho para o Coronel Sobreira, para o nosso ex-vereador Paulo Martins, que está voltando aí, vai ser eleito em nome de Jesus. Amém. O nosso amado Coronel Sobreira, irmão, eu vou dar só um exemplo, me perdoe até a colocação. Eu estou aqui com 2 homens que realmente estão aqui para resolver a situação. A gente aqui não está de brincadeira, não. Eu fico muito triste em ver pessoas que conhecem o trabalho do Coronel Sobreira, conhecem o trabalho do irmão Paulo Martins, diz, não, eu vou votar em outra pessoa, não, porque ele é bonitinho, porque ele é agradável, porque ele me deu um trocado. Irmão, é uma vergonha, porque eu vejo pessoas comprometidas com a causa, como o Coronel Sobreira, como o meu irmão Paulo Martins. Então, eu digo a você que está me ouvindo agora, que nós temos por obrigação de colocar pessoas como eles naquele lugar para nos representar. Porque enquanto muitos, Coronel Sobreira, só vou fazer uma pequena colocação, disseram, não, a gente não vai participar, não é bem, né? Não é bem o que a gente quer. Coronel Sobreira, não, estou aqui. O ano passado também foi participante ativo da Marcha para Jesus, vestiu literalmente a camisa. Esse ano novamente, então peraí, irmão. Tem o dia da Bíblia lá em Santa Rita com o pastor Marcos, né? Então, assim, e aqui eu vou entrar em 2 questões. Me perdoe só a colocação, meu pastor Sérgio. O senhor vai entrar também, vai ter um tempinho aí para o senhor mencionar alguma coisa a respeito disso. Mas eu queria só pontuar 2 questões. E eu quero falar aqui com pessoas que realmente entendem a importância do poder público em tentar resolver essa situação. Porque tu já imaginou, a gente fez 5 marchas, Coronel. Tava falando aí de uma segunda marcha e tal. Não, eu quero que tenha 50 marchas. Mas assim, com uma característica social, de ajudar, de tentar resolver o problema. E eu parabenizo as igrejas que estão fazendo marcha dia após dia.
nas ruas, nos becos e vielas, nas madrugadas. Essa é a verdadeira marcha para Jesus. E eu não estou desprezando, me entenda, eu não sou um radical de dizer, não precisa estar ali na evitar as pessoas, na área nobre, não precisa estar na praia. Precisa, é necessário, fortalece a igreja, é bom. É a gente se alegrar também na presença do Senhor, mas ele não pode parar ali. Ali é o início, mas aquela marcha tem que continuar. Então eu pergunto, eu vou logo para o Coronel Sobreira. Coronel, me diga aí, o senhor que destinou essa emenda de R$70 mil para essa marcha, o ano passado também foi muito generoso, apoiou, vestiu a camisa. Coronel, o senhor, olhando para essa situação, o senhor vê que a igreja está cumprindo o seu papel? O senhor, como um vereador da cidade, eu vejo que o senhor está cumprindo o seu papel. Agora, quando o senhor olha para a igreja, o senhor vê a igreja adormecida, ou o senhor vê uma igreja atuante? E aqui fale para a igreja, Coronel Sobreira. Vamos lá. Olha, na verdade, o que Paulo nos ensina no livro de Efésios, ele fala muito da unidade do corpo de Cristo, né? Ele fala muito na unidade. Nós somos a igreja. O Espírito Santo está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, eu vejo que a igreja ela precisa ter unidade. Né? Ela precisa ter unidade. No que se refere a essa emenda, olha, a gente tem tantas emendas para tanta coisa, e por que não para as causas do Evangelho? Até porque o Evangelho, a palavra do Senhor é o quê? Ela liberta, ela cura, ela transforma, ela salva. Jesus, né, e as pessoas gostam do milagre da cura, da doença, do milagre do emprego, né, de conseguir um emprego. Mas o maior milagre é o milagre da salvação. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem. Então, qual é o objetivo maior da marcha? Se o objetivo maior da marcha não for no sentido de evangelizar, se não for no sentido de levar a palavra do Senhor para aqueles que não conhecem, para aqueles sedentos, eu acho que perde o sentido. Não é? Não é para glorificar homem, ou glorificar a igreja, ou glorificar pastor, não. Tem que ser, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Isso só vai ser glorificado se realmente a marcha cumprir o seu papel, que é levar o nome de Jesus para as pessoas. Então, o poder público entrou aí. Talvez nem precisasse o poder público ter entrado. Talvez. Verdade. Nem precisasse. Verdade. Essa igreja é forte. Se houver o quê? Unidade na igreja. Mas falta isso. A igreja precisa ter unidade. Faltado. Né? E visão. Né? Ô, Coronel Pois Sobreira, é. Coronel Sobreira, olha só. Meu irmão Paulo Martins, Pois não. olha bem para mim, olha dentro dos meus olhos. Agora. Olha, o senhor é um ex-vereador de Santa Rita. Olha, vai doer, mas sara. Bota o meteolato, vai arder um pouquinho. Deus cura. Aí o senhor tá querendo voltar. Certo. Meu voto o senhor sabe que é seu. Gratidão. Eu sabe, a caminhada que a Grato. gente tem é longa e estamos juntos já faz muito Grato tempo. por isso, meu pastor. Estou caminhando com o Coronel Sobreira, caminhando com o senhor, tenho apoio lá em Santa Rita do senhor, aqui em João Pessoa do Coronel Sobreira. Então, assim, meu irmão Paulo, Pois. mas o senhor quer voltar para lá para fazer o quê mesmo? Porque o que é que o senhor fez pela igreja, irmão Paulo? O que é que o senhor fez pela igreja no seu mandato? Eu lembro, olhe bem, irmão Coronel Sobreira, ele teve meu voto quando eu era uma criança. Eu sou chato. Ele teve meu voto de cabresto quando eu era criança. Porque quando eu era criança, olha só, ele chegava na igreja que eu congregava, todo dia das mães, não só o dia das mães, como muitos outros dias, mas para mim marcou o dia das mães. E ele levava presente para as mães. Chegou aqui o nosso irmão, e na época ele não era vereador. Aí eu era pequenininho, eu disse, que esse homem? Não, é o irmão Paulo. Aí ele e a esposa dele, presente para as mães, tudo que ele quer precisar, procura o irmão Paulo. E eu lembro que o irmão Paulo sempre estava à disposição da igreja. E quando ele ganhou, eu particularmente, eu digo com toda sinceridade, ele andou no meu carro para a Câmara. Ele continuou eu tendo o mesmo acesso a ele, muito próximo a ele. Sempre continua a mesma pessoa. Mas sabe, irmão Paulo, eu vou lhe dizer com toda sinceridade, como amigo, o senhor é um ótimo amigo. Com trabalhos prestados, eu conheço de perto, como eu citei um. Mas assim, o que é que o senhor fez como vereador? Porque como vereador, eu estava em uma fase transitória também, eu já estava vindo para João Pessoa, né? Eu estava já em outros projetos, a minha vida eu já trabalhava mais aqui em João Pessoa. Então, eu sempre estive muito distante do seu mandato.
Eu sabia que o senhor é uma pessoa formidável, mas conheço muito pouco da sua história como vereador. E eu escuto algumas pessoas dizendo assim, rapaz, irmão Paulo, não sei se ele foi um bom vereador mesmo, será que ele merece voltar? O Coronel Sobreira, eu conheço o mandato dele, eu acompanhei aqui. Então, se alguém disser, rapaz, não vota no Coronel não, porque ele não trabalha. Ele não... não, aí eu vou dizer, meu irmão, eu conheço o Coronel Sobreira, vota nele, porque ele trabalhou. Agora, irmão Paulo, eu fico... É difícil defender a sua causa, irmão Paulo, e dizer assim, o que é que o senhor fez? Vamos lá. Primeiro, me deixe responder uma questão que ficou lá atrás. A questão da área, se era possível. O poder público destinar uma área para a construção de um abrigo, uma casa de acolhida para essas pessoas. É possível, sim. É possível, existe inclusive recursos para que o poder público faça com que ela funcione. Assumi o mandato de 2013 até 2016. E, pasmem, senhores, para fundamentar essa questão que o poder público pode, nossa querida e amada Santa Rita, a terceira maior cidade do estado, não tem uma escola técnica federal. Aí você pergunta por quê? Cidades bem menores e bem mais distantes tinham, mas Santa Rita não, com população, a terceira maior do estado. O que é que faltava apenas? A iniciativa do poder público doar um terreno, porque os recursos para a construção daquela casa de ensino é do governo federal. E naquele mandato nós conseguimos fazer com que o gestor fosse sensível e fizesse a doação daquele terreno. E lá hoje está funcionando a Escola Técnica Federal. Do jeito que ele pôde dar para a Escola Técnica, também pode dar para uma casa-abrigo. Pode, inclusive, construir a casa-abrigo. Verdade. O Centro Pop foi instalado em Santa Rita justamente nesse período, 2013, 2016. Funciona precariamente. Precisa ser melhorado. Com relação à igreja, nosso gabinete sempre esteve aberto. Mas o que é que em o senhor todos os fez pela aspectos. igreja? Por exemplo, Santa Rita instituiu o Dia da Bíblia. E como é que o senhor foi participante disso aí? Nós levamos essa iniciativa para o Poder Legislativo e está no calendário municipal o Dia da Bíblia. Uma outra coisa que a gente via com relação à igreja, o distanciamento poder público e igreja, era gastar milhões de reais com shows de forró e excluir a comunidade evangélica de ter o seu momento de louvor. E a gente fez com que fosse inserida a lei municipal para que, do jeito que aquele que gosta do forró, o evangélico gosta do louvor, também tivesse o mesmo direito. Que o poder público pudesse fazer justamente essa inclusão, podemos dizer assim, inclusão social da igreja nesse contexto. Mas qual foi a maior característica, irmão Paulo, Houve, do seu inclusive, muitas igrejas que não poderiam ter suas sedes e nos procuravam o gabinete, tanto meu quanto os vereadores, e ali tinha a destinação do seu terreno para construir as suas igrejas, as suas sedes. Isso, no seu mandato, realmente foi o que mais aconteceu. Aconteceu. Chegamos a realmente muitas igrejas que não tinham os seus prédios próprios. Nessa época, muitos amigos meus conseguiram terreno. Realmente, acho que talvez foi o tempo que a prefeitura mais doou terrenos para a igreja no seu mandato. Então, aqui me perdoe, mas a interrupção é porque a gente está chegando ao fim ali. Eu quero ouvir o pastor Sérgio, porque ele está aí cheio de anotação. Ele trouxe olha, presta atenção. Ele trouxe um livro que é uma ata. Vocês só vão sair daqui quando assinar. Vocês estão pensando. E ele trouxe uma Bíblia, porque se você não se enquadrar nela, ele vai ao exorcismo, sabe? Jesus Cristo. Então, e assim, olha só, conversar com política, algumas pessoas disseram, pastor, começar no tempo de política, não se misture não. Eu digo, irmão, já sou misturado, porque eles são meus irmãos. Eles são meus irmãos. Quando eu preciso, eu recorro a eles. Então tem muitas pessoas que desprezam a política. Política dentro da igreja, pastor envolvido com política. Engraçado, mas quando você precisa, você procura o político. Você pode ter nojo, desprezo pelo político, mas você vai ser governado por ele. Se tiver um buraco em frente à igreja, é procurar o político para resolver. Pastor Sérgio, vamos embora. Bom, vamos lá. Tem uma coisa aqui que eu estou achando interessante no assunto. Bom, você fez a citação sobre a questão de cantor na marcha. É uma questão cultural. Se você não botar um cantor de renome lá, não funciona. Mas Sérgio Teixeira não serve, funciona. Não? Não serve, não? Não serve. Não serve. O povo fala assim, quem é? Quem é? Mas eu sei quem é. É uma questão puramente cultural. A marcha ela tem uma estrutura
que ela vai um pouquinho além. A gente vê que realmente tem recursos, graças a Deus está tendo recursos. Porque da mesma forma que a Lei Rouanet, ela premia, né, shows, né, na área de cultura, aquela coisa toda, os evangélicos não estavam sendo contemplados. Mas hoje você vê, ó, tem que ter a questão do cantor. Aí você vem com 3 carros de som, você vem com sistema de iluminação, você vem com camisas para divulgação, você tem que vir com banners para divulgar dentro das igrejas e dentro de espaços públicos. Você tem que vir com um gerador, que no palco, não basta ter o palco, tem que ter um gerador lá colado, se faltar luz. Então tem que vir um gerador, tem banheiro químico, tem segurança, tem mídia. Então é toda uma Não dá para acender uma velhinha não, se faltar luz? Não dá para acender velhinha não. Dá para acender velhinha não. Então tem que e tem todo um aparato. Mas pastor, Jesus pregava sem precisar dessa estrutura. Sim, e Jesus... quando ele entrou em Jerusalém, foi no jumentinho. Sim, mas isso na época de Jesus. Se Jesus tivesse hoje ele ia usar o trio. Ele ia usar um trio, ele ia usar palco, ele ia usar microfone. Mas no sermão da montanha lá, né? Jesus, como é que... vamos falar, quem viu The Chosen? The Chosen. Quem assistiu The Chosen, viu que pra mim o melhor formato que tem da história do filme de Jesus está em The Chosen. Porque é exatamente como acontecia. Jesus falava, ele falou isso. Aí ele falou assim, como é que ia atender aquela multidão toda? Verdade. Mas imagina hoje. Mas não é pecado usar tecnologia. Não. Nós estamos usando hoje tecnologia. Aqui. Olha, bom, para o bem. Bom, uma outra coisa que eu queria falar aqui, que eu queria citar, sobre a questão da política, igreja. Você fez uma colocação mais ou menos parecida. E uma coisa que eu acho interessante é que às vezes a gente esquece de José de Arimateia e Nicodemos. Verdade. A gente se esquece de José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia foi o que trouxe lá o perfume, aquela coisa, né? E o Nicodemos foi aquele que cedeu espaço, né? Ele cedeu espaço ali, aquela coisa toda ali. E sendo que um era político. Um era um senador. Daniel, José. Um era um senador. Vamos lá. Um era um político. Entendeu? Mas então, o povo despreza. Muito e outra coisa, pastor, perdoe a interrupção. Estão demonizando os nossos irmãos que se candidatam. Eu vou só fazer uma menção do pastor Sérgio Queiroz. Um homem de um legado extraordinário. Aí eu vejo muitos pastores, não, pastor Sérgio Queiroz saindo como vice na chapa com Queiroga, qual é a necessidade disso? Ele é pastor de uma das maiores igrejas aqui na Paraíba, qual é a necessidade disso? Irmão, se porventura não houver homens como ele lá, haverá uma decadência espiritual, moral. Precisa haver homens como Coronel Sobreira, como Paulo Martins, como Sérgio Queiroz, para se posicionar. Meu pastor, continue. Agora eu queria fazer uma pergunta, já que nós estamos com 2 políticos aqui, né? Um candidato, um atual um mandato, né, em vigor. E uma coisa que me chama muito grande foi aquela grande pergunta que eu falei, né? Capciosa, capciosa. Lá vem bomba, ele guardou pro final. É atômica. O que acontece é o seguinte, a gente sabe que no mundo político há coisas que parece que não vão mudar nunca. Parece que não vão mudar. Mas tem certas situações que realmente incomoda. Incomoda a mim, eu acho que incomoda quem está ouvindo, incomoda quem está em casa, quem está pela internet, incomoda o eleitor em geral. Bom, o fato é que acontece o seguinte, muitos conseguem se eleger. A gente sabe que o papel do vereador, ele está mais na questão de fiscalizar, né, na fiscalização, elaborar leis, né, e fiscalização e elaborar leis. No questão de elaborar leis, tranquilo. Você tendo uma boa ideia, tendo uma boa assessoria, alguém que elabore leis e tal, olha, essa lei aqui de repente pode ser feita. Porque tem que ter alguém com essa perspicácia próximo ao político para dizer, olha, se você lançar essa lei aqui vai dar certo. E aí tem gente que ouve realmente, vai lá e faz o plano. Aí o que acontece? Passa-se o pleito da política, aí tô eleito. E aí o que acontece? Acontece uma situação que eu acho que incomoda muito o eleitor. Que é, por exemplo, nós temos lá o chamado executivo, né? Que é o que puxa, né? E tem tem o prefeito e os vereadores. Aí não, esses vereadores todinhos aqui, aí a preocupação depois da eleição é a minha base. O que, na verdade, a gente entende o seguinte, muitas vezes a gente vota no vereador, mas a gente não pensa nele como ser base lá do executivo. A gente pensa nele em neutralidade. E ficar neutro e aí sim realmente exercer o seu papel de fiscalização. Porque se o executivo diz, não, esses aqui são da minha base. Então, que poder de fiscalização esses que ele diz que é da minha base vão poder exercer? Aí a minha pergunta é, eleitos, vocês vão ser da base?
Certo. Quer que eu responda? Eu não sei o tempo aí. Quer que eu responda? Temos quantos minutos? Coronel, me dê só Acabou já, então já responde. acabou? Pode terminar. Responde já se. Já, Deixa eu ser só bem se breve despedir, para o não. coronel Já posso complementar. despedir Eu digo o seguinte, o vereador não é eleito para ser base nem oposição. já. É o quê, meu irmão? O vereador não é eleito para ser base E nem não dá oposição. pra mudar de camisa lá, não? Ele é para ser eleito para ser um fiscal, um trabalhador do povo, a serviço do povo. Quando o executivo mandar algo que traga benfeitura para a população, ele dizer sim. Quando mandar algo contrário, ele dizer não. Ser aliado não significa submissão. Muitos confundem aliado com submissão. É preciso ter a coragem de dizer, está errado, não concordo. Poucos têm essa coragem, mas é preciso ser dessa forma. Verdade. E eu acredito que é essa a condição principal do vereador. A postura é essa. Na verdade, o papel do vereador, do deputado, do senador, é representar o povo, não representar o executivo. Ele precisa falar pelo povo, não defender o executivo. E eu vou dar o meu exemplo. Eu entrei na Câmara sendo oposição ao prefeito atual. Passei um ano sendo oposição. Alguém muito ligado a mim, de muitos anos para trás, disse: Sobreira, seja da base de Cícero. Porque Maranhão era muito amigo de Cícero, gostava muito de Cícero, seja da base de Cícero. Eu disse, beleza, não tem nenhum problema. Comigo não tem nenhum problema. Mas eu fui para a base de Cícero. Mas, observe, aqui está mais de 1000 postagens minhas, mais de 1000. Observe que eu nunca deixei de apontar as necessidades do município. Isso é uma verdade. Nunca deixei. Tanto é que me chamavam lá. Tinha secretários que me chamavam e diziam, mas coronel, o senhor disse que lá na rua o calçamento não foi feito. Batia pesado. Eu digo, calma, eu agredi a integridade física do prefeito. Eu cobrei do prefeito em si? Não, eu cobrei da prefeitura, meu amigo. Eu cobrei da instituição prefeitura. E cobrei, quando atendi, o senhor respondia. respondi, cobrei da instituição CEINFRA, cobrei da instituição SEMAN, da instituição, não de pessoas. Né? Então, essa é a minha postura. E foi a minha postura a vida toda. Olha só. Corretíssimo, coronel. E sabe, nesse tom aí. Eu fiz essa pergunta porque, Mas- para nós que estamos aqui do lado de cá, como eleitores, não compreendem. quando é emitida aquela nota assim, fulano de tal agora está na base, a sensação que a gente tem é que aquela pessoa perdeu o poder de questionar, perdeu o poder de fiscalizar. Eu vou precisar interrompê-los, porque está ali, na técnica, o nosso irmão Fernando. Eu quero parabenizá-lo, porque extraordinário. Um atendimento aqui, um acompanhamento, bacana. toda uma assessoria. Meus parabéns, irmão Fernando. Que Deus te abençoe grandemente. Da Êxito Cowork, que está aqui nos cedendo esse espaço extraordinário, uma das melhores estruturas na Paraíba. Não deixa a desejar em questão de imagem, áudio, recepção. Então, estrutura extraordinária. Eu vou precisar encerrar agora para ele não colocar a gente para fora, né, irmão? Então, antes de colocar, é melhor a gente ir embora, numa boa, né, pastor Sérgio? Numa boa. Mas assim, deixa eu só fazer algumas colocações e nós iremos encerrar. Amanhã está aqui conosco o bispo Vandilson, às 10 horas da manhã. E nós estaremos tratando sobre os projetos sociais. Estará conosco também o nosso irmão Valmir, que também tem um trabalho extraordinário ali no bairro do Cristo. É um cooperador também. Imagina, ele tem um projeto social. É lindo isso. E ele me ajuda. Como igreja, ele, pastor, eu tenho esse projeto aqui. Ele também é pré-candidato a vereador. E ele diz assim, eu sei que o senhor apoia o Coronel Sobreira. Olha as palavras dele, é muito forte isso. Eu sei que o senhor apoia o Coronel Sobreira, mas a causa que o senhor apoia, eu quero apoiar também. Então, quantas vezes o irmão Valmir nos envia muitas roupas, muitas doações. Eu preciso dos caldeirões dele, ele está aqui tudo à sua disposição. Eu levo tudo, irmão. O povo diz, mas Valmir... Não, mas é totalmente disponível para o reino, porque somos irmãos em Cristo. Estará conosco também o nosso irmão Lula, de Marcos Moura. E assim, irmão Lula, mesmo de lá, irmão. Mesmo de lá, irmão Lula, pastor, tá precisando de quê? Eu ajudo aí também, eu quero estar perto, eu quero estar... É a causa, eu sei que o senhor está com o irmão Paulo, mas eu quero abençoar também. Então imagina, então a unidade está acontecendo, irmão, a unidade está acontecendo. Eu nunca deixei de deixar muito claro, né, o meu posicionamento, as pessoas que eu defino o meu apoio, mas eu acredito que é necessário também a gente entrar também, circular entre os demais.
Então, louva a Deus pelos que estarão amanhã aqui. E convido você que está assistindo esse podcast para amanhã, às 10 horas. Olha só, às 10 horas da manhã, Bispo Vandilson, irmão Valmir, Lula e Marcos Moura. Eu não sei se o pastor Sérgio vai poder estar aqui, mas eu queria ele... Amanhã ele tem um compromisso, eu queria ele de novo aqui. Eu queria até os vereadores também, mas esses homens, pelo amor de Deus, em campanha. Eu queria eles de novo aqui. Ô, Fernando, tem mais umas 3 horas com esses homens aí. Porque não deu nem pra gente provar, degustar. Que conversa maravilhosa. Não deu pra gente aquecer a garganta. Não. Precisamos, coronel, voltar novamente aqui, né? Porque não deu nem pra discorrer. E a gente hoje se ateve a um tema, mas eu queria que a gente tivesse aqui um momento, um tema livre, abordar todos os aspectos. Também falar sobre a história do Coronel Sobreira, que presidiu a Caixa Beneficente, falar sobre o irmão Paulo Martins, que também fez um trabalho extraordinário ali em Santa Rita. Mas eu queria agora só que vocês se despedissem. 1 minuto para cada um. Despedida, 1 minuto, porque senão daqui a pouco o Fernando vai... Vamos embora daqui, rapaz. Como é que vocês são o primeiro podcast? Dá tanto trabalho, pelo amor de Deus. Vamos começar pelo nosso pastor Sérgio. Não, o evento, esse que nós já dizemos aqui, foi extremamente positivo. Deixou, acho que, bem claro para muitas pessoas, vai deixar bem claro para muitas pessoas também, a posição de cada um deles, né? E é isso aí. Quero desejar a todos sucesso. Amém. Bom, eu quero parabenizar, né? Realmente esse espaço aqui é top, né? E eles têm buscado qualificar cada vez mais. Eu participei de 2. Também eles têm um esforço muito, muito grande, né? Os 2 que eu fui, mas sem desmerecê-los, né? Porque são meus amigos, mas esse espaço aqui eu vejo que é muito bacana. Quero dizer também que esta conversa eu acho que ficou com um gostinho de quero mais, né? Verdade. Gostinho de quero mais, eu acho, né? Que eu particularmente nem consegui responder essa última pergunta. Verdade. Direito. Isso é proposital, para a gente voltar. Pra gente voltar. Né? E também agradecer o seu convite, a presença do pastor Sérgio, né? Paulo Martins, né? Conhecendo assim pessoalmente. E o pessoal aqui, né? O Fernando, da técnica ali. Fernando, também que está acompanhando aqui. Enfim, eu quero dizer assim, que eu estou sempre à disposição. Vai voltar, coronel. Se Deus permitir. É o quê, rapaz? Não diga não que eu lhe pego. E é um homem de fé. Palavra e trabalho. Olha só complementando o que o coronel está falando, hoje chegou uma das maiores autoridades do Novo no Brasil, Deltan Dallagnol. Ele deixou de estar com Deltan Dallagnol, irmão. Agora em Campina Grande. É agora em Campina Grande. Ele disse, pastor, eu estarei no podcast. Inclusive, lá no aeroporto, ele disse, vamos para Campinas. Eu digo, doutor, infelizmente eu não irei. e assim, não posso acompanhar, porque eu tenho um compromisso aqui. E assim, por que ele está aqui, irmão? Porque ele acredita que esse tema é importante. É de extrema necessidade. Então, meus parabéns, coronel, porque deixar de estar ao lado do Deltan Dallagnol. Eu sei que o senhor está num momento crucial da sua campanha, então eu peço a todos que estão acompanhando, prestigiem, dê um voto expressivo. A gente está profetizando 30 mil votos para o Coronel Sobreira. Porque a gente é bem simples, né, pastor Sérgio? Né? Nem o Wilson Braga. 30 mil votos. E assim, como o irmão Paulo está por aqui também, eu profetizo mais 30 mil lá em Santa Rita. Jesus, irmão Paulo, você pode se despedir. Agradecer pelo convite ao pastor Diego, agradecer ao pastor Sérgio, que nos deu a oportunidade de esclarecer alguns pontos que acreditamos ser relevantes. Foi um prazer conhecer aqui o Coronel Sobreira. Eu conhecia de nome, mas agora o conheço pessoalmente. Nosso amigo Fernando, nosso amigo Wesley, que nos acompanha aqui, a todos os que nos deram a honra e a alegria da audiência. E dizer que estamos felizes e grato pelo convite. Muito grato pelo convite. Eu queria, não sei E me permita só concluir, se o Coronel Sobreira tivesse da campanha grande, tinha sobrado mais tempo para a gente. Olha só, eu queria, não sei se vai ser possível, porque vocês estão aí na reta final da campanha, mas eu queria que a gente visse a possibilidade de sentar novamente a próxima semana aqui na Êxito Cowork e fazer novamente um podcast, TheCast, tratar mais de alguns temas sensíveis de alta relevância. Então, o convite já fica aqui aberto. Temos aí muitos horários disponíveis que podemos agendar. Então, já fica aberto aqui o convite. Eu acredito que temos uma boa estrutura. Vocês viram uma boa dinâmica. Me perdoe pelo constrangimento. Eu fui muito agressivo com vocês. Foi não. Assim, mas foi suave. Foi suave. E, assim, pegar amigo e colocar no canto da parede assim. Só nos deixou falar pouco, né, coronel? Foi. Só nos deixou falar pouco. É para vocês voltar mais. Voltar outra vez. Então, olha só.
Um grande abraço para todos aqueles que acompanharam o podcast. Temos aqui algumas pessoas nos acompanhando através do YouTube. Você que vai assistir depois, você que vai ver os cortes aí, tem muita coisa, um conteúdo riquíssimo. Nós hoje deixamos um audiobook falando em pessoas em situação de rua. Então, conhecimento abrangente aqui do setor público, também da igreja, a respeito do pastor Sérgio, da Marcha para Jesus. Então, provavelmente, se tudo der certo, a gente também vai fazer um podcast amanhã da Marcha para Jesus. E faremos outro podcast com os nossos irmãos dos projetos sociais. Então, fica na paz, que Deus vos abençoe. Aqui quem vos fala é o seu servo, pastor Diego Messias, pastor Sérgio Teixeira, vereador Coronel Sobreira, nosso irmão Paulo Martins. O número do Coronel Sobreira é 30 mil, por isso que a gente providenciou, já profetizou 30 mil. Você em João Pessoa, irmão, vote em outro não, pelo amor de Deus. Vote 30 mil. Aqui não é campanha eleitoral, não, mas é mais ou menos isso. Irmão Paulo, o número lá em Santa Rita, irmão Paulo? 70-111. E 70 mil é profecia maior, viu? Misericórdia. Vai que dá um nó na cabeça do povo lá e vota 70-111. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado, pastor Sérgio, Coronel Sobreira, nosso querido velho, nosso irmão Paulo Martins. Amém? Que Deus continue vos abençoando.